nós temos aqui, juntamente conosco, 3 pesquisadores, porque a questão é da hermenêutica popular. O que as pessoas, o que as comunidades populares falam da Bíblia, como que elas entendem a Bíblia, né? Então, nós temos hoje conosco o Delcides, tá, Marques, que é professor de antropologia, tá bom? Na Universidade Federal do Vale do São Francisco, tá? Univasf, e ele é doutor em antropologia pela Unicamp, né? Então, aí uma pesquisa bem interessante sobre elementos populares aí, e religiosidade. Nós temos também, né, o Alexandre, né, que é graduado também em teologia, licenciado em ciências sociais e passou aí pelo mestrado e o doutorado em ciências sociais pela PUC, né, que pesquisa também aí na área de antropologia, a questão da religiosidade popular, catolicismo, protestantismo, nas regiões principalmente rurais. O Alexandre também, da Silva Chaves, ele trabalha ali na área de políticas públicas municipais, né, secretário da Fazenda aí de Franco da Rocha. E o nosso querido José Dilson Teles, aí, que estava também na nossa live anterior e que é graduado em Sociologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e mestrando em Antropologia Social pela USP. Então, a gente aqui vai, né, ter um negócio de primeiríssima qualidade hoje. Então, eu já vou abrir o seguinte, como uma pergunta como que essa questão da hermenêutica popular, da interpretação popular dos textos bíblicos, como que a pesquisa de vocês, como que isso se insere dentro da pesquisa de vocês e ela pode ajudar a responder cada um esse elemento, né? Então, a gente vai aí pensar, começando aí com o nosso querido Alexandre, né? Alexandre tem a palavra aí agora, tá bom? Eu pensei um pouco sobre a questão da hermenêutica neste momento de hoje, que nós poderíamos discutir, e como eu imaginava que todos nós que estamos aqui fazendo a discussão falaríamos um pouco mais sobre a hermenêutica popular a partir da perspectiva dos nossos trabalhos acadêmicos, e, portanto, falaríamos de contextos muito recentes, de como que as comunidades religiosas, de forma geral, interpretam o que eles recebem, o que eles recepcionam de ensino da Bíblia. Eu pensei, então, em dar um pulinho um pouco para trás, assim, bem pouco tempo, cerca de 2000 anos só, para poder, estou brincando, é só uma provocação, para poder quebrar um pouco esse gelo, às vezes, da comunidade religiosa que tem uma certa dificuldade de recepcionar os estudos dos antropólogos, porque às vezes fazem uma crítica ao antropólogo, porque o antropólogo ele tende, às vezes, na opinião dessas pessoas, a desconsiderar o valor que eles acreditam historicamente a determinada tradição. Então eu quero fazer só esse retorno, Misa, muito rápido, só para poder pontuar para as pessoas que estão acompanhando a transmissão e elas tentarem fazer esse exercício de reflexão, de sair também de fora da caixa e pensar que desde a comunidade primitiva, a comunidade cristã primitiva, já existia uma hermenêutica popular, uma recepção popular da tradição que lhes eram herdada, né, a qual era herdada por eles. Então eu queria começar pelo seguinte: já há um problema muito sério na história da hermenêutica, e isso visto a partir da própria teologia. Não estou fazendo um exercício de teólogo, mas pensando na teologia tem que lidar com esse tema, é que ela tem que entrar que no próprio momento da ciência teológica, os intérpretes têm que lidar com a ideia de que o texto, a dúvida de que o texto é literal ou não é literal, ele possui um sentido imediato ou ele não possui sentido imediato. É toda essa discussão que é até às vezes cansativa, porque ela é muito longa, ela é muito distendida, né?
na história da teologia, que começa no segundo século, com Luciano de Samoza e com Orígenes, né? Cada um no seu lado. Um ali em Antioquia e o outro lá em Alexandria, e eles estão fundando escolas que estão dizendo assim, olha, o texto ou a mensagem que nos foi deixada pela ortodoxia, que já está se construindo a ideia do que é certo, do que é errado, a mensagem que foi deixada tem que ser lida de maneira literal. Ou a mensagem que nos foi deixada tem que ser lida de maneira alegórica. Isto é, alegórica, eu preciso interpretar ela de modo que ela não esteja dizendo aquilo que está escrito, ou aquilo que está sendo transmitido. Ela tem um outro sentido diferente daquilo que está sendo contado, seja pelas palavras que estão sendo faladas, seja pelos manuscritos que estão sendo deixados. Então já há um conflito muito grande para a própria comunidade cristã no início da sua formação, no início da formação do cristianismo, que é ter que lidar com esse conflito de se o texto que eles estão recebendo, ele é um texto que deve ser recebido como está escrito, ou se ele quer dizer outra coisa que não é aquilo que está escrito, que é um sentido oculto, mais profundo dentro do texto. Bem, fazendo um movimento então um pouco mais para trás, Misa, e retrocedendo um pouco mais, no próprio primeiro século, o cristianismo vai recepcionar, o cristianismo ainda informe, ele vai recepcionar a mensagem apostólica dos apóstolos e a própria mensagem de Jesus, que é uma mensagem que depois o que fará dela são apenas os ditos que estão circulando, ou seja, o que são os ditos? É aquilo que está sendo falado que Jesus disse, né? São os ditos que circulam, os ditos de cura, os ditos de milagre, os ditos éticos, são vários compilados de ideias daquilo que Jesus o Cristo fala, e está sendo, então, recepcionado pela comunidade que está seguindo os discípulos que Jesus deixou. Então, neste primeiro século, nós teremos uma comunidade fortemente influenciada pelo platonismo, por movimentos monásticos de conventículos, né, que formam pequenos conventos, né, para fugir, muitas das vezes, da opinião política, da opinião religiosa de uma maioria hegemônica que está nos centros religiosos do seu tempo. Nós temos os movimentos de pobreza, inclusive dos movimentos de pobreza, nós podemos pontuar aqui o próprio movimento cínico, né, que é um movimento que já circulava do pensamento helênico no Oriente Médio naquele tempo, e esse pensamento cínico, ele era o pensamento que ensinava que as pessoas deveriam desprezar os bens materiais para viver com pouca coisa a fim de terem maior liberdade para viver. Né? Então, o próprio movimento cínico influencia também a formação do pensamento da comunidade cristã primitiva. Né? A ideia da pobreza, a ideia Tem uma falha aqui no Ale, vamos ver. Ô, Misa, voltou? Voltou, agora você está em outra... Tinha caído a conexão, voltou? É que tá aparecendo você em dois aqui, peraí. Voltou? Voltou a conexão agora? Sim, uma delas sim. Voltou. Pronto. Voltou. Então, deixa eu concluir rapidinho, então, peraí. Então, assim, você tem uma influência do que está acontecendo na época. Então, esse movimento de pobreza, esse movimento de conventos, o próprio dualismo ético platônico, né, e neoplatônico também, que está surgindo, e você que é um filósofo também pode talvez dar uma contribuição para nós sobre esse assunto também, mas a própria ideia de dualismo entre matéria e espírito, né, que depois vai se transformar em diversos dualismos na construção das comunidades paulinas, na construção das próprias comunidades dos evangelhos, Mateana, Marcana, Lucana, que vão falar um pouco desse dualismo
ético entre alma e corpo, céu e terra, né? Um ser humano material, carnal, e um ser humano espiritual. Tudo isso tem uma relação com a influência do contexto sociopolítico, histórico e filosófico do tempo em que o texto está sendo composto. Está ocorrendo uma composição do texto, e esse texto não deixa de ser influenciado pelo contexto em que as pessoas estão inseridas. Então, eu acho que a minha fala inicial tem essa contribuição de dizer que nem a comunidade cristã primitiva escapou da possibilidade de receber o texto ou os ditos e interpretar eles conforme as suas próprias angústias existenciais, os seus problemas de vida na comunidade, que foram incorporados na construção do texto. Até porque os textos mesmos, eles são mais tardios, né? Os textos são posteriores ao segundo quartel do primeiro século, até mesmo adentrando no segundo século. Muitos dos textos foram construídos no segundo século. E no segundo século é que se começa uma discussão sobre quais são os textos que devem ser incorporados no que é chamado pela comunidade cristã de cânon, né? De medida, de vara, ou daquilo que é chamado de texto sagrado. Só vai se confirmar lá no terceiro século com Constantino e o Concílio de Nicéia e outras reuniões daquele tempo, de assembleias daquele momento, que confirmarão aquilo que é texto sagrado e o que deve ser deixado de fora. E nada disso escapa à influência sociopolítica, filosófica, ao pensamento do seu tempo. Então eu queria só deixar esse ponto inicial para que quando nós falássemos assim, olha, existe uma hermenêutica popular da Bíblia no século XXI, no ano de 2020, 2019, 2018, em nossas pesquisas de forma, seja no pentecostalismo ou no catolicismo, isso não é nada novo, porque a comunidade cristã primitiva, ela já recebe ditos e escritos, manuscritos, que também são reinterpretados, inclusive inseridos nos próprios questões que são vinculadas à própria existência e os problemas da comunidade. Certo, Misa? Vai lá, Del. Valeu. Boa noite. O áudio tá bom? Certo. Bom, então, prazer enorme participar dessa live com vocês, que são pessoas que eu admiro muito, que têm um trabalho bastante relevante nas discussões sobre religião. E quando foi colocado esse tema da hermenêutica popular da Bíblia, eu fiquei pensando como que eu poderia abordar esse tema, já que, de ponto de partida, ele remonta a discussões que passam pela teologia. E como eu me afastei, de certa forma, da teologia, e agora venho me reaproximando de um ponto de vista da interação com a antropologia, eu fiquei pensando de que modo eu poderia realmente contribuir para esse debate, né? E para dialogar, inclusive, com os trabalhos dos colegas aqui. Então, eu pensei, e assim, está um pouco, não necessariamente dialogando próximo do que vocês estão fazendo, mas dá para encontrar pontos de tangência, né, entre os temas. Eu pensei em 4 perspectivas para começar a conversa, né? A primeira, eu que chamei de histórico-linguística, e já eu desenvolvo um pouco melhor isso. A outra, eu chamei de ritual ou litúrgica, e a terceira, eu estou chamando de comportamental ou moral, e por último, político-social. Eu pensei nessas 4 abordagens para tentar situar perspectivas de debate em torno da Bíblia, né, e dessa questão do popular. Então, na primeira questão, na primeira abordagem, que eu chamei de histórico-linguística, ela considera o seguinte ponto, né, já que se trata de história, do velho debate, de fato, que é produzido principalmente pela vertente protestante, quando tem que tratar da história, que diz que, vamos dizer assim, os precursores da reforma protestante foram heróis, principalmente pelo fato de lutarem em defesa da tradução da Bíblia para as línguas do povo, e, ao mesmo tempo, que o povo lesse a Bíblia e, portanto, tornassem, por meio das escrituras, por meio do acesso apenas à escritura, o conhecimento de Deus.
quer dizer, uma certa centralidade da escritura na tradição protestante. Isso já é muito discutido, enfim, já existe muito trabalho em torno disso. O ponto que eu queria pegar, e só para, sabe, fazer aquele papel de quem veio para causar aqui no debate, eu vou botar um pouquinho de lenha nessa fogueira, né? E colocar o seguinte desafio para a gente, que vem de uma tradição protestante e que faz essa leitura da história, né? Quer dizer, uma leitura que vê, por exemplo, John Hus, Tyndale, Wycliffe, o próprio Lutero, todos eles como grandes heróis da nossa história, porque eles enfrentaram a Igreja Católica e enfrentaram as leis da época em relação ao acesso do povo à Bíblia, né? Já que a versão da Bíblia que predominava, que era valorizada, era a chamada Vulgata Latina, a tradução de Jerônimo, e algumas cópias antigas, né? Então, basicamente, era isso. Onde eu quero chegar com essa questão inicial de tradução e de debate histórico, vamos dizer assim, em relação a aquilo que, vamos dizer assim, aconteceu entre os séculos 14 e 16. Então, Alexandre remontou a 2.000 anos atrás, eu estou remontando a 600 anos, só para fazer esse moído. Se eu falar demais, vocês me interrompem, porque eu estou no primeiro ponto ainda, eu me empolgo de fato nisso. Então, eu vou tentar ser mais direto para sobrar tempo para discutir. Qual é a questão? A Igreja Católica, de fato, nos séculos 14 a 16, por exemplo, foi o século dos heróis pré-reformadores, tal como se conta na versão protestante da história, eles enfrentaram algumas leis, algumas regras, algumas diretrizes que tinham a ver com a autorização de publicação de determinadas obras e de, vamos dizer assim, autorização ou censura de traduções da Bíblia. Então, só para resumir a história, né, existia uma série de procedimentos adotados pela Igreja Católica para autenticar, para liberar a publicação de determinados livros e a tradução da Bíblia, que, no caso, deveria passar por um sínodo, por um concílio, pelo bispo, por um cara chamado, um censor régio, como era chamado, que eram pessoas que tinham a responsabilidade de avaliar a qualidade daquele material. E eu vou tentar resumir essa história, porque parece que está 600, 700 anos atrás e não tem nada a ver com a gente hoje. Mas o direito canônico, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica ainda mantém isso. No cânone 825, ainda hoje, diz que os livros das Sagradas Escrituras não podem ser editados sem a aprovação da Santa Sé Apostólica. Então, só situando essa questão de que a Igreja Católica, de fato, colocou condições de censura, de fiscalização para as publicações e para as traduções da Bíblia para as línguas populares. Teve um sínodo, teve o sínodo, por exemplo, de Oxford, um sínodo de 1408, também autenticou justamente esse posicionamento de que a Bíblia não deveria ir para a língua popular. Aí a gente pode se achar bastante intrigado com isso e dizer assim, não, tem algum problema aí, né? Não dá, não está certo. Até porque muitas pessoas foram perseguidas na medida em que tentaram romper com essas regras, vamos dizer assim, com essas restrições. Só que vamos pensar do ponto de vista católico nesse caso, né? Por que a igreja fazia isso? Claro, a gente sabe que a igreja tinha a pretensão de detenção da verdade sobre o texto. É fato. Ela tinha a pretensão de ter a autoridade máxima em relação às escrituras. E, portanto, o povo tendo acesso a ela, isso seria bastante problemático. Inclusive, alguns movimentos chamados de heréticos, naqueles tempos, eram todos baseados em tentativas de tradução e de compreensão popular dos textos. Eu estou tentando ser rápido aqui, só para ir para os próximos pontos, né? Vejam só, onde eu quero realmente chegar com isso. É de que, de um certo ponto de vista, é por isso que eu disse que eu entrei aqui para colocar fogo né, jogar mais lenha na fogueira, é de que é o seguinte, a Igreja Católica tinha uma preocupação que passava por todas essas questões que a gente pode criticar, que a gente pode contestar, do nosso ponto de vista hoje, que seria basicamente o seguinte, né? Determinados livros podem ser lidos, determinados livros não devem ser lidos.
E isso parece para a gente estranho, mas isso acontece muito. Quando eu fui fazer minha pesquisa de doutorado no seminário aqui em Petrolina, eu me deparei com essa situação. A biblioteca permitia que entrasse determinados livros e outros não. Determinados autores pudessem ser lidos e outros não. Então, isso está muito presente ainda, essa questão de ter restrições de leitura, de restrições de acesso a determinados autores. Alguns autores são considerados bons, não no sentido da qualidade do trabalho, mas no sentido da valoração que se dá a ele, né? E aí, o quanto ele concorda ou não com as doutrinas que eu sigo, que eu acredito, e aí ele é bom. Se ele discorda, se ele fala alguma outra coisa divergente, ele deve ser descaracterizado, desqualificado e tudo mais. Então, esse tipo de critério, vamos dizer assim, ele estava lá de um jeito que a gente pode considerar radical, mas ele perdura, porque a gente tem que sempre fazer seleções mesmo, né? A gente não concorda com todos os livros, nem todos os livros são, de certa forma, bons, nesse sentido que eu estou falando, né? E o outro lado da história é o lado justamente do que eu presenciei com os pregadores da Praça da Sé. Quando eu fiz a pesquisa com eles, acontecia muito de eu me deparar com eles lendo determinados textos e usando como parte da pregação na praça, e alguns textos que, se a gente fosse fazer uma análise um pouco mais técnica, digamos assim, esses textos seriam tratados de uma outra perspectiva, porque a gente via algum problema de interpretação, um problema teológico, um problema de exegético, digamos assim, em relação ao texto. Então, por isso eu estou colocando esse caso inicial, esse caso do século XIV a XVI, que é o debate sobre os limites de se traduzir a Bíblia para o povo, porque a Igreja Católica dizia o seguinte, que as traduções são sempre tendenciosas, então é muito perigoso fazer uma tradução, porque ela pode levar a determinadas interpretações que não necessariamente são as interpretações originais, né, entre aspas. Então, isso de um lado, né? Quer dizer, a tradução é um problema, mas o modo como as pessoas acessam essa tradução e fazem dela desdobramentos analíticos, cosmológicos, o quanto as pessoas se apropriam do texto e dele tiram determinadas conclusões, isso também é perigoso. E aí eu abri a nossa live falando do Entendes o que lês, né? Quer dizer, estava lá o etíope lendo, mas ele não estava entendendo. Por quê? Porque precisava de alguém para explicar. Então, eu estou colocando um grande problema aqui, que é o problema do quanto a leitura popular da Bíblia pode ser vista como uma leitura problemática, do ponto de vista de que existem limites, né? De que existem propensões que passam justamente vamos dizer, eu estou sendo anti-antropológico aqui, mas é só para justamente provocar o debate, né? De que, ou seja, o quanto deveria ser restritiva essa leitura de fato. Então, é só isso, só para causar, certo? Então, essa é, vamos dizer assim, eu já mesclei um pouco a dimensão histórico-linguística, digamos assim, que tem a ver com a tradução, que é um processo, e tem a ver com a leitura ou recepção, que é outro processo, e que, no caso dos pregadores da Praça da Sé, tinha um uso litúrgico, um uso cultico, né, que tem muito a ver com a própria tradição protestante, de que a Bíblia tem uma centralidade no culto, né? Então, os pregadores, quando eles faziam o risco no chão, a primeira coisa que eles faziam após o risco era entrar dentro desse lugar com a Bíblia aberta, porque o fato de estar com a Bíblia aberta num lugar delimitado tornava aquilo uma igreja. E eles podiam, de fato, fazer uma igreja na rua, uma igreja pública, né? E ali eles faziam a pregação e desenvolviam todo um culto que estava baseado o tempo inteiro na relação entre a leitura do texto bíblico e a pregação. O outro movimento que tem a ver com o seminário Betânia aqui, em Petrolina, ele tem a ver com o uso, vamos dizer assim, comportamental da Bíblia, porque no caso dos pregadores da Sé, era uma questão mais da pregação. No seminário, tinha muito mais a ver com a aplicação da Bíblia na própria vida e na formação do que eles chamam de um caráter exemplar. Então, tem toda uma dinâmica no seminário que passa desde um controle de horários, disposições corporais e regras de leitura da Bíblia, momentos em que se pode ler, e momentos de devocional, momentos de estudo acadêmico, e tudo isso visando a formação desse caráter. Mas o ponto é, toda essa formação que tem a ver com o seminário,
ela é uma formação com a pretensão de usar a Bíblia como aquilo que se chama na tradição protestante de regra de fé e prática. E aí eles dão muita ênfase a essa dimensão da prática. E é isso. O último argumento que eu tinha para colocar aqui, o último mesmo, é mais polêmico do que tudo que eu falei até agora, mas eu vou tentar ser bem rápido, e se a gente tiver tempo para debater, volta, não tem problema, é com um projeto de lei que foi lançado aqui em Petrolina pela Câmara dos Vereadores, e assim, a ideia do projeto de lei, basicamente, era que a Bíblia fosse lida nas escolas, né? E em determinado momento, nos intervalos de aula, ou enfim, ou na abertura das disciplinas, tivesse uma oração e leitura da Bíblia. Isso foi proposto por alguns vereadores evangélicos aqui. E eu escrevi um artigo, na época um artigo de opinião mesmo, contra isso. E aí, mais uma vez, vou causar aqui, mas vou tentar ser rápido nisso. Porque a minha questão com eles era a seguinte: por que, de fato, a Bíblia deve ser lida na escola? Porque ler a Bíblia é mais importante do que estudar a Bíblia, porque em nenhum momento se falou em estudar, se falava em ler, como se fosse uma coisa meio supersticiosa em relação à Bíblia. Então, eu vou tentar encurtar aqui a conversa, mas só para dizer o seguinte: que Bíblia era essa que eles queriam que fosse lida? A católica ou a protestante? Não diziam. E se o professor fosse ateu, ele teria que ler a Bíblia do mesmo jeito? Quer dizer, tinha uma série de problemas. E quem era de outra religião teria que ler a Bíblia também? E aí comecei a discutir isso, e aí arrumei uma grande polêmica, mas eu vou parar por aqui, senão eu não paro mais de falar, tá? Então, se houver tempo para discutir, eu volto. Bem, eu gostei muito da forma como o Telles problematizou a questão da hermenêutica, né, o problema da hermenêutica, e também como Deucídides trouxe essa questão, digamos assim, da alta Idade Média e essa passagem do catolicismo para o protestantismo, né, essa coisa do monitoramento, né, do cuidado, digamos assim, do patrulhamento, né, daqueles que estão preocupados, às vezes, de interpretar o texto à luz da sua própria realidade, da sua vida e tal. Era mais ou menos nesse sentido que eu queria dizer na abertura, que o texto bíblico ele já não nasce pronto ali na comunidade cristã primitiva, ou quando as comunidades cristãs, né, as comunidades, são muitas comunidades, elas vão se formando à luz dessa relação de recepção, né, que o Deucídides falou de várias fases, mas eu falei só da recepção dos ditos que circulam, né, do que se fala, e de alguns manuscritos que estão indo e voltando em algumas igrejas. Então, as comunidades estão sendo formatadas e estão também formatando esses textos, que serão os 27, depois, volumes de textos que comporão esse chamado Novo Testamento da Igreja Cristã. Então, esse Novo Testamento não cai pronto do céu, não nasce pronto do céu, ele é fruto dessa formação ambígua, dialética, que é construída a partir dessa relação do sujeito com aqueles que cuidam, digamos assim, de suas vidas espirituais naquele contexto litúrgico da ideia de pastor, né? Quando nós olhamos para o século XXI, século XX, é um exemplo que a gente pode tomar agora, não jogando fora tudo isso que nós falamos, isso é importante para cimentar essa ideia que nós vamos fazer a ponte, né, a correlação, nós vemos que nada muda nesse sentido, nesse aspecto. As comunidades, elas continuam interpretando o que o cristianismo chama de ortodoxia, doutrina, revelação e etc., elas continuam interpretando essas coisas, às vezes com muita sacralidade sobre a Bíblia, o uso dela e tal, como o Deucídides rememorou muito bem aí do caso que ele disse da legislação que se tentava aprovar por mecanismo da Câmara Municipal aí, para que se obrigasse a leitura da Bíblia na escola. Essas comunidades, elas sacralizam esse ato da leitura, o rito do ter a Bíblia em casa, aberta ou sendo lida, mas, na verdade, o que elas fazem com o que elas chamam de conteúdo da Bíblia é interpretá-la à luz da própria existência. O que elas estão passando, o que elas estão vivendo, o que elas estão querendo, o que elas estão necessitando.
é a partir daí que nasce a interpretação popular, ou seja, o significado que o texto, ou a tradição, enfim, o dogma tem para ela. Não necessariamente para os castelos dos teólogos, mas para aquilo que as pessoas, de fato, entendem ser significado para elas, o texto que elas leram. Né? Um exemplo só aqui, quando alguém lê o Salmo 91, né? O que o Salmo 91 significa? Para um exegeta, né? Para um intérprete competente do texto, que entende do hebraico, que entende das regras hermenêuticas e exegéticas, ele tem um significado que estão dentro dos limites possíveis do texto. Mas e para a comunidade, para quem lê? E ela tem múltiplos sentidos. Ela significa aquilo que ele recepciona para a sua vida. Essa é a questão que é interessante no caráter popular da interpretação do texto. O texto adquire o sentido para a comunidade, que é o sentido que ela necessita para ela. Então, eu vou fazer uma pequena apontamento aqui da minha pesquisa de mestrado, que foi uma pesquisa realizada numa comunidade, numa igreja pentecostal de um contexto rural da cidade onde eu pesquisei aqui, da Grande São Paulo. O pastor, ele faz um movimento inverso, que eu chamo de movimento inverso, de evangelização na cidade, quando todas as igrejas pentecostais estão focando nos bolsões de crescimentos populacionais, que é próprio do nosso modelo de crescimento econômico, que é de urbanização dos grandes centros, esse pastor, ao invés de focar, investir, trabalhar na abertura de novas igrejas nos contextos de aglomerados de pessoas, ele faz um contorno nesse contexto e vai abrir uma igrejinha num lugar rural, distante, rústico, onde quase não tem comunidade e pessoas com quem ele vai dialogar. Qual que é a interpretação que ele faz do texto bíblico? À luz de um sonho, olha que interessante. Isso é tão popular quanto era popular na comunidade cristã primitiva. Ter visões, ter revelações, ter sonhos, né? E, aliás, são sonhos, são visões, são revelações que estão, na maior parte do tempo, calçados nas experiências dessas pessoas. Então, ele, à luz do sonho que ele tem, ele lê um texto bíblico e diz, olha, o que eu entendi é que Deus quer que eu abra uma igreja lá no lugar chamado Mato Dentro. Então, essa interpretação que ele faz do texto bíblico, à luz do sonho que ele tem, é uma interpretação calçada numa necessidade que ele tem de sair do contexto rural e ir do contexto urbano e ir para o contexto rural. E muito bem depois compreendida, porque ele estava em conflito com o pastor dele. Então, ele precisava deixar o conflito. E qual que foi a explicação que ele encontrou para abandonar o conflito e a disputa? Deus me revelou que eu tenho que ir para outro lugar. E ele encontrou o texto bíblico, encontrou a revelação, encontrou o contexto e ele foi ser feliz abrindo a igreja dele, assim, sem nenhum problema. A questão não é julgar, não é condenar, não é criticar o que ele chama de revelação, de sonho, enfim, que ele fala que foi uma mensagem divina ou se não foi. Não é isso que interessa. O que interessa é pensar que a leitura popular, ela predomina sobre a leitura cultica, exegética, dogmática, formalista. Ela não consegue vencer a leitura popular. A leitura popular do texto, ela extravasa os limites que a hermenêutica impõe como limites de interpretação de um texto. Por quê? Ela se aloja, ela se coloca justamente num lugar que nós chamamos de existência. Então, a pessoa, à luz da sua existência, que é calçada de problemas econômicos, políticos, sociais, morais, a pessoa extravasa os limites da interpretação e interpreta à luz daquilo que para ela é uma questão importante, relevante para a sua vida, que dá resposta, que dá sentido para ela. Então, a hermenêutica popular, ela busca mais do que o sentido do autor, mais do que o sentido pretendido nas letras. Ela procura o sentido da vida, o sentido da vida do sujeito que lê o texto, ou do sujeito que, não sabendo ler, recebe a doutrina. Então, ele procura extravasar esse sentido que é limitado pela hermenêutica técnica
e a hermenêutica popular, então, dá a ele condições de ele interpretar à luz da sua própria existência e da sua realidade. Eu tenho algo para falar também sobre o catolicismo, mas a gente deixa, se der tempo, para outra rodada, e aí, Misa, você continua com os colegas também, para nós ouvirmos eles.